Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Ellen Hewlett e Paul Benton. Esse caso ocorreu na Inglaterra e é um caso um pouco diferente dos casos que eu costumo trazer aqui. Bom, eu peço para vocês ficarem comigo aqui até o final para entender melhor essa história e também, se possível, deixar um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 2019, Ellen Hewlett, com 41 anos na época, ingressou em seu novo emprego como operadora de fábrica em uma empresa que fabrica alimentos vegetarianos congelados, na cidade de Fakenham, localizada no estado de Norfolk, na Inglaterra. Nessa empresa, ela conheceu um homem chamado Paul Benton, de 47 anos. Paul já trabalhava na empresa há vários anos. Ele era da área do RH, sendo responsável por fazer o treino dos novos funcionários. Rapidamente, Ellen e Paul se tornaram amigos e começaram a passar os horários que eles tinham vagos na empresa, um na companhia do outro. Aos poucos, as conversas deles foram ficando cada vez mais íntimas, chegando a um ponto onde ambos começaram a flertar e a terem conversas mais quentes, se é que vocês me entendem. Quando não estavam conversando pessoalmente, os dois costumavam se comunicar bastante pelo WhatsApp, mas havia um problema. Tanto Paul quanto Ellen eram casados. Ellen era mãe de 5 filhos e Paul era pai de 3 filhos, e de acordo com fontes, os casamentos dos dois eram estáveis e saudáveis. Em janeiro de 2020, Ellen chegou mais cedo ao trabalho e Paul a encontrou no estacionamento da empresa em um dos seus intervalos. Enquanto os dois estavam dentro do carro, as coisas teriam esquentado e Paul teria beijado Ellen, que acabou retribuindo. Na tarde do mesmo dia, os dois teriam ido novamente até o estacionamento da empresa, onde acabaram se pegando, com direito à mão boba e tudo mais. Porém, logo em seguida, Paul teria se arrependido e dito para Ellen que ele amava sua família e que uma traição ia na contramão do seu caráter. A mulher, inicialmente, parecia ter compreendido Paul e aceitado a decisão dele numa boa. Só que no fundo, Ellen teria ficado empolgada com o fato de ter um amante e teria procurado Paul nos dias seguintes, mas ele passou a ignorá-la completamente. Paul passou a fugir de Ellen, fazendo de tudo para não ter que ficar cara a cara com ela. E Ellen acabou se enfurecendo com isso, pois se sentiu usada e descartada. Ellen mandou diversas mensagens para Paul, até que ele a bloqueou. Ela também mandou diversos e-mails, mas ele excluía todos. Nos dias posteriores, Ellen não desistiu. Muito pelo contrário, ela estava determinada a conseguir a atenção de Paul. Ela tentou por diversas vezes mandar fotos íntimas para ele e o procurava pela empresa na intenção deles terem um relacionamento. Na cabeça dela, tudo o que eles haviam conversado durante todos os meses anteriores mostrava que Paul tinha interesse nela, e ela acreditava que o homem também estava apaixonado, mas que estava em conflito interno por conta de sua família e que ela precisava provar para ele que ela era a pessoa certa. Nesse ponto, Ellen já estava obcecada por Paul e passou a persegui-lo de todas as formas possíveis, na tentativa de fazê-lo voltar para ela, já que em sua cabeça, Paul a desejava e a amava, só que estava confuso e com medo. Conforme os meses se passavam e Paul evitava todas as investidas de Ellen, ela passou a deixar de ter uma abordagem passiva e amorosa e passou a ter uma abordagem mais agressiva. Ela mandou diversos e-mails ofensivos e ameaçadores, falando que ela iria até a casa dele contar tudo o que tinha acontecido para sua esposa. Ela chegou a inclusive fazer postagens nos stories de sua rede social, dizendo que precisava atirar nas bolas de Paul Benton. Colegas de trabalho dos dois viram essa postagem e até avisaram Paul sobre isso, achando que tudo era apenas uma brincadeira. As coisas estavam tão fora de controle que dentro do escritório da empresa, Ellen chegou ao ponto de agarrar e beijar Paul à força e também passar as mãos nas partes íntimas dele. Inclusive, nessa ocasião, a mulher surtou e quebrou uma xícara de café na parede, já que Paul
novamente não correspondeu à investida dela. A partir daí, Paul ficou tão assustado com essa atitude de Ellen que decidiu pedir demissão e procurar emprego em outra empresa para se afastar dela. Em meados de junho de 2021, Paul Belton conseguiu um emprego em uma grande confeitaria chamada Kinnerton, localizada na mesma cidade. Paul ficou muito aliviado, pois achou que finalmente o seu problema com Ellen havia acabado. Mas para o azar dele, a obsessão e determinação de Ellen era absurda. Acreditem se quiser, mas a mulher pediu demissão da fábrica em que estava trabalhando e em menos de um mês conseguiu um emprego na mesma empresa a qual Paul estava. Com isso, Ellen continuou a atormentar o homem, mas agora, ao invés dela querer um romance com ele, ela queria outra coisa: vingança. Ellen começou a inventar histórias a respeito de Paul para o chefe da confeitaria. Em uma dessas histórias, ela disse ao chefe que Paul mexia com ela e também mexia com outras mulheres da empresa. E não parou por aí. Ela ainda disse que Paul costumava intimidar os demais funcionários e também fazia diversos comentários preconceituosos sobre os mesmos. Assim que tomou conhecimento disso, o chefe da confeitaria decidiu chamar Paul para uma conversa. Nessa conversa, Paul explicou para o chefe da confeitaria sobre tudo o que havia acontecido entre ele e Ellen e que a mulher o estava perseguindo e tentando destruir a sua vida. Devido ao histórico de funcionário e também de cidadão de Paul ser praticamente impecável, o chefe da confeitaria acreditou nele e o aconselhou a ir até o departamento de polícia para prestar uma queixa por difamação. Paul aceitou o conselho e foi até o departamento de polícia para fazer a queixa. Porém, em seu registro de ocorrência, ele emitiu o fato de que ele e Ellen tiveram um envolvimento extraconjugal. Por mais que Ellen tenha feito de tudo que estava ao seu alcance para prejudicar Paul, ela não obteve êxito. E quando percebeu que não chegaria a lugar nenhum assim, ela decidiu passar para outro nível e começou a procurar por alguém que pudesse dar um fim em Paul. A mulher se cadastrou em um site da Dark Web com o nome de usuário Horse5. Nessa conta, ela teria juntado o valor de mais de 30 mil libras, o equivalente a mais de 180 mil reais. 12 mil libras era de um cheque especial e mais de 20 mil eram das economias da família. Desse valor total, ela transferiu 20.547 libras para uma conta intermediária de custódia da Coinbase, que transformou esses valores em bitcoins vinculados ao site da Dark Web, onde era possível encontrar mercenários. Nesse site, ela fez um anúncio em que oferecia esse valor para qualquer pessoa disposta a dar um fim em Paul. Esse anúncio continha a foto de Paul Belton, incluindo seu nome completo, endereço da sua casa, endereço do trabalho e uma descrição de que ele precisava ser eliminado, mas que tudo deveria parecer um acidente. O site utilizado por Ellen tinha uma lista de mercenários e serviços oferecidos por eles. Ela inclusive chegou a conversar com um franco-atirador que teria passado o valor de 20 mil a 60 mil libras pelo serviço. Ela conversou também com um incendiário que disse que poderia colocar fogo na casa de Paul por 20 mil libras. Também foram oferecidos serviços mais simples para ela, como por exemplo, uma surra que custaria 2 mil libras. Um desses mercenários teria sugerido um método de ataque mais organizado, usando veneno indetectável ou até mesmo uma picada de uma cobra que seria colocado em um ambiente escondido para atacar Paul. O mercenário garantiu que o trabalho seria concluído, mas não chegou a informar os valores do serviço. Ao que tudo indica, Ellen Hewlett chegou a acertar o serviço com algum dos mercenários, pois em agosto de 2022, a polícia inglesa recebeu uma denúncia anônima sobre ela ter contratado alguém na Dark Web para eliminar Paul Belton. A polícia não conseguiu rastrear essa ligação anônima, mas eles deram início às investigações para averiguar a veracidade dessa informação, e em pouco tempo eles conseguiram comprovar os fatos. No fim de agosto de 2022, Ellen Hewlett foi presa e acusada de conspiração contra Paul Belton. Inicialmente, toda a história estava sendo mantida em sigilo pelas autoridades,
mas de alguma maneira acabou vazando para a mídia, e com isso, todos da família de ambos envolvidos acabaram sabendo de tudo. Mais tarde, durante uma entrevista, Paul Belton admitiu que uma de suas filhas já havia descoberto tudo. Segundo ele, a garota descobriu quando ela olhou o rastreamento do celular dele e viu que ele tinha ido até o departamento de polícia. A garota então questionou por que ele teria ido até a polícia, e ele decidiu contar tudo o que estava acontecendo. De acordo com algumas fontes, assim que a mulher de Paul ficou sabendo de tudo, ela decidiu pedir o divórcio. Eu não encontrei informações se o marido de Ellen fez o mesmo ou ainda continua casado com ela. Em 25 de janeiro de 2023, se deu início ao julgamento de Ellen Hewlett no Tribunal da Coroa de Norwich, com um júri composto por 7 homens e 5 mulheres. Durante o julgamento, a promotoria apresentou diversas provas que comprovavam que Ellen tinha perseguido Paul por mais de 2 anos, de janeiro de 2020 até agosto de 2022. E quando ela não conseguiu o que queria, que era ter um relacionamento com Paul, decidiu contratar alguém para eliminá-lo. Ellen se defendeu dessas acusações, alegando que foi iludida por Paul, que eles teriam passado meses conversando sobre um possível relacionamento e flertando diariamente um com o outro. Ela alegou ainda que após Paul conseguir o que queria com ela naquela tarde de janeiro de 2020 dentro do carro, ele simplesmente parou de falar com ela, a ignorando, e que nem ao menos teria conversado com ela para pedir desculpas ou dar um fim no que eles haviam começado. Ela disse que se sentiu usada e manipulada, e que os seus sentimentos por ele tinham se tornado verdadeiros, já que ele sempre deu a entender que ela tinha um futuro com ele. Os advogados de defesa argumentaram que Ellen não chegou a fazer nada e alegaram que o site que ela teria contratado um mercenário era falso e que os valores foram rastreados até uma conta na Romênia. Eles também afirmaram que ela nunca chegou a mandar uma mensagem dando um ok para que o crime fosse cometido. Porém, esses argumentos não foram fundamentados, já que a promotoria afirmou que Ellen não tinha como saber se o site era real ou não, e que no momento em que ela foi presa, eles até tentaram cancelar o serviço com o mercenário, mas eles não conseguiram, pois o valor de mais de 20 mil libras em bitcoins já havia sido pago. Por conta disso, eles não sabiam se realmente o mercenário contratado iria atrás de Paul ou não, e foram obrigados a colocar um sistema de segurança na casa dele, juntamente com um botão do pânico para caso algo acontecesse. Em seu depoimento no tribunal, Ellen alegou que por mais que tenha feito tudo isso, ela não teria coragem de fazer nada contra Paul ou sua família, pois ela já havia avaliado todas as consequências que teria e viu que não valeria a pena. Ela ainda salientou que, na verdade, ela queria simplesmente ter uma vingança por tudo que ele havia feito com ela. Paul não compareceu presencialmente ao tribunal. Ele deu seu depoimento por uma videoconferência e contou sobre o impacto que tudo isso teve em sua família, causando a sua separação. Ele também afirmou que tem medo a todo momento, pois não sabe se há um mercenário à procura dele ainda. O julgamento de Ellen Hewlett durou 11 dias no total. O júri se viu dividido e ficaram indecisos se ela realmente estava sendo vingativa depois de ter sido desprezada ou se ela só estava carente e tentou fazer justiça depois de ser iludida. No final, Ellen Hewlett foi considerada culpada por solicitar um crime. Porém, até o momento da gravação desse vídeo, a sentença dela ainda não havia sido proferida, mas de acordo com algumas fontes, ela poderá pegar a prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional. E qualquer novidade a respeito desse caso, eu atualizo vocês aqui na minha comunidade do YouTube. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.